como decidimos morar no motorhome? Acho que essa foi a pergunta que mais recebemos desde quando a gente teve essa ideia. Tanto antes de montar o carro quanto na estrada. E hoje a gente fez um vídeo pra contar pra vocês como foi. Então assistam aí que tem coisa desde quando a gente sonhou isso, há mais de 14 anos atrás. E tudo que aconteceu nesse meio tempo pra gente estar vivendo isso hoje. Tá tudo resumidinho nesse vídeo. E é isso aí, galera. Tem gente também falando por que a gente parou de fazer vídeo. Na verdade, a gente tirou umas férias nas férias. A gente tá parado aqui na casa do meu avô, na Bahia. Então, por isso que por esses tempos aí a gente não tem postado nada de estrada, porque a gente tá parado aqui. Mas em breve terá. Fala, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um oi pro pessoal. Oi. É isso aí, galera. Muita gente perguntou como a gente, decidiu viver essa loucura. Que aos olhos de muitos é loucura, né? Mas acho que a gente é acostumado a viver desse jeito, meio na loucurinha mesmo. Verdade. A loucura dela combina com a minha e a Amora veio no pacote, né? Entrou no meio da loucura também. Não é, filha? Mas enfim, como a gente decidiu morar no motorhome, isso surgiu, acho que no início do nosso relacionamento, né? Quando a gente decidiu, quando a gente começou a se conhecer, na verdade, a gente já falava, né? Nossa, deve ser mó legal viver viajando, morar dentro do motorhome. E aí a gente, como posso dizer? Era um sonho seu e foi um sonho meu também, aí se alinhou. A gente se alinhou, essa é a palavra, a gente se alinhou no nosso sonho. Só que, como a gente via também na época, era um sonho que era pro final da vida. Todo mundo que estava vivendo isso, vivia mais no final da vida. Você vai brincar, né, no quintal, né? Dá tchau, pessoal. Fala, vou voltar a brincar. Tchau, vou brincar. E era um projeto para quando a gente tivesse senhor, quando a Amora tivesse a família dela, né? Tivesse casada já. A gente nem sabia, na verdade, que ia ter filho, né? Mas era um projeto pro final da nossa vida, né? Mas o que aconteceu? Na verdade, esse sonho não era um projeto de vida, a gente deixou ele meio de ladinho e foi vivendo a nossa vida aí. Nos casamos, enfim. E nesse meio tempo até aconteceu uma coisa que hoje a gente entende, na época a gente não entendia dessa forma, que a gente recebeu uma revelação na igreja que a gente participava, isso em 2013 para 2014 mais ou menos, de que, até vou falar o nome da pessoa que entregou essa revelação, Diego Sávio. Ele faz parte da nossa história, talvez ele nem saiba disso. Verdade. Mas ele entregou uma revelação falando que eu e a Aline viajaríamos o Brasil inteiro, viajaríamos o mundo até. Então ele entregou uma revelação de uma promessa de Deus para a nossa vida. A gente, acho que na época a gente não pensou que seria dessa forma, né? A gente pensa, nossa, eu vou ser um cara muito rico, então vou viajar de avião. Sei lá, cada um pensa de uma forma. E a gente não entendeu isso. E foi passando os anos e a gente recebe muitas promessas de Deus que a gente vai deixando um pouco de lado, né? Então a gente às vezes acaba até esquecendo. Não esquecendo de vez, mas não coloca em prática aquilo que Deus quis colocar sobre nossas vidas, né? E foram se passando os anos, e aí um ano que virou essa chave na nossa vida foi o ano da pandemia, de 2020. E passou bastante tempo, e entramos numa pandemia, e nessa pandemia nós perdemos pessoas. E no perder as pessoas, eram pessoas novas, né? Com muitos sonhos, muitos objetivos, coisas assim, para se viver há muitos anos ainda, eram muitos projetos. E num dia, num passeio, a gente junto com a família, a gente saiu para dar uma volta na praia sozinho, e eu olhei pro Washington e falei para ele, e se a gente não envelhecer? Assim como... E fui falando para ele as pessoas que a gente tinha perdido, que não envelheceu. E como a gente se parece muito nesse termo, ele... Que loucura, né? Ele sorriu e falou, a gente... É um plano para quando tiver senhor, mas como a gente não sabe se vai envelhecer, por que não agora, né? Na vida da gente, a gente deixa coisas para fazer muito para depois, mas a gente não tem esse controle. E foi ali que eu acho que
foi um... Tipo, Foi um estalo, acendeu foi um alguma estalo, coisa, assim. né? E tinha poucos meses que eu tinha perdido minha mãe, então às vezes as pessoas pensam, não, quando você tiver mais idoso, quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver 60, sabe? Tem gente que nem pensa tão velhinho, pensa com 50. Minha mãe, quando ela tava com 50 e poucos anos, na hora que ela achou que ia curtir a vida, ela foi embora. Então, por isso que nesse estalo, nesse misto de emoções que a gente estava vivendo, a gente falou, não, é verdade, pode ser agora, né? Por que não? E aí, essa ideia do motorhome veio de novo na nossa cabeça, mas, como sempre, a gente quis primeiro orar, apresentar para Deus. Eu ia até falar que eu, com o meu jeito, né, eu falo que Deus, ele é meu melhor amigo. E nisso tudo eu sei que a gente fica muito ansioso, né, porque a gente acha o tempo inteiro que as coisas é do nosso jeito, que a gente consegue sozinho, que a gente vai dar conta. E naquele dia, depois daquela conversa, passaram anos, e eu fiz um pedido para Deus. Eu falei para ele, Deus, se isso for um projeto seu para nossa vida, nos permita saber de alguma forma, né? Que não seja só uma coisa assim, de um entusiasmo, de que a gente consiga, né? Por ser nossas forças. E graças a Deus, né? A gente tá vivendo isso por conta dele, né? Sem dúvidas. Mas nós fomos no culto, né? A gente sempre vai à igreja juntos. E ali Deus usou a vida do pastor para mais uma vez confirmar. Ele não sabia de nada, nunca tinha falado para ele, nenhum projeto, nada. E Deus usou a vida dele para falar o que ele via. E aí ele via exatamente esse carro. Tem gente que não acredita, né? Mas quando eu começo a falar, eu até me emociono. Porque ele falava que... Ele me perguntava se eu queria trocar de carro. E eu lembro que eu me disse pra ele, não quero trocar de carro. Aí ele olhou pra mim, pro Washington e falou, nossa, é incrível. Porque eu olho pra vocês e eu vejo um carro grande. E ele é branco. E na hora é como se o coração da gente se acendesse, sabe? Porque ele não sabia do que ele estava falando, né? Ele estava entregando o que Deus mostrou pra ele. Mas eu sabia que aquilo era uma confirmação, mais uma vez, de Deus. E o legal de Deus, né? De confiar em Deus, é que no meio, não foi só essa, foi várias revelações que ele entregou para nós, através da vida do pastor Tiago. E quando ele entregou a revelação do carro, foi impactante, mas o que foi muito impactante também foi que ele falou, aproximadamente uns 8 anos atrás, Deus entregou uma promessa para vocês, sabe? Ele não sabia dessa promessa, o pastor Tiago não conhecia a gente nessa época. E ele falou, na hora que ele falou, eu lembrei, nossa, é verdade. Aquela promessa que foi entregada lá atrás, falando que a gente viveria viajando, que a gente... conheceria o mundo e levando a palavra de Deus, que também eu creio que é uma responsabilidade nossa, mesmo que a gente se acovarde um pouco, né? Verdade. Que dá um pouquinho de medo. Mas eu creio que Deus levantou isso pra gente viver também. E quando ele foi entregando essas revelações, a gente falou, não é uma vaidade nossa, não é um plano nosso. Eu creio que isso é o momento de a gente viver um plano de Deus. E assim foi, a gente foi recebendo revelações sem ele saber. E quando a gente decidiu falar, não, a gente vai viver esse sonho então. Aí Deus foi colocando cada coisa no seu lugar, né? Preparando tudo, preparou um carro, um cliente para comprar o nosso carro que a gente decidiu vender. Semanas depois, rápido. Semanas depois apareceu esse carro que a gente comprou com valor bem abaixo do valor de mercado, bem próximo do valor que a gente tinha vendido o nosso carro, apareceu pra gente comprar. A gente comprou o carro. Eu vi as fotos na internet do carro, era uma coisa que eu comprei. Eu sou meio louco, né? Como nós já falamos no começo. Eu comprei esse carro, tava lá no Paraná, eu comprei pela internet. Sem olhar o carro, sem ver vídeo, sem ver nada, porque eu comprei num leilão. Mais uma vez, Deus nos surpreende. E mais uma vez, Deus surpreendeu a gente, porque o carro nas fotos tava com os pneus ruins. Eu falei, nossa, chegava, vou ter que trocar os 4 pneus, é caro esse pneu. Na hora que chegou, precisava fazer algumas coisas. Na hora que o carro chegou em Mogi, eu creio que para fazer alguma vistoria, alguma coisa lá, mas eu creio mais ainda na mão de Deus. Trocou os pneus chegaram bons para mim, tinha acabado de trocar óleo, filtro, então o carro chegou praticamente pronto já para eu começar a mexer nele. E foi assim, gente, eu creio que
nesse vídeo não dá para passar 100% que a gente viveu, porque também não foi fácil. Você falar para vocês que Deus deu uma promessa e eu fiquei esperando ela, eu e ela, a gente não ficou, a gente trabalhou muito. Então, do início de 2021 até o final de 2023, a gente se desdobrou o máximo que a gente pôde, e correndo atrás das coisas, correndo atrás de estabilizar mais um pouco a nossa vida também, para conseguir tirar esse tempo. Né? Teve uma programação, mas eu creio que Deus, né, quando Ele dá uma promessa e a gente anda na direção dela, Ele vai preparando o chão, vai preparando o caminho. E Ele preparou todas as coisas para a gente estar vivendo esse momento agora. Eu creio que tem muita coisa para a gente viver ainda, mas a decisão, né, da loucura, igual todo mundo fala, nossa, que loucura, outros falam um sonho, nossa, que sonho viver isso, tal. Eu acho que não foi um plano só nosso, acho que era um plano de Deus primeiro. É um propósito. E eu amo estar vivendo essa promessa. É um privilégio. Estou gostando desse privilégio. Minha cunhada que sempre fala, nossa, vocês estão vivendo um privilégio. É verdade. Isso é um privilégio. Minha cunhada sempre fala, e realmente é um privilégio estar podendo viver isso agora. Mas acho que no final de tudo, o segredo é confiar. O segredo é confiar, o segredo é entregar nas mãos de Deus e falar, não, meu plano é esse, Deus, mas será que o seu plano é também? E às vezes o plano de Deus, às vezes não, com certeza absoluta, o plano de Deus é sempre muito melhor que o nosso. O nosso plano era para o final da vida, Deus antecipou para esse momento agora, o momento que eu estou podendo fazer minha filha, a gente está podendo fazer ela viver essas coisas, memórias que vai ficar para o resto da vida dela. Então eu creio que nós temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, mas quando a gente entrega na mão de Deus, Ele entrega o plano muito melhor para a gente viver. A gente está vivendo isso agora, tem mais um tempo ainda para a gente viver, vamos ver até quando a gente faz um plano, mas Deus tem outros planos para nós, a gente não sabe como vai ser, mas a gente pretende viver continuando, dependendo dEle, do poder de Deus. E é isso, tem mais alguma coisa para falar? Debaixo da direção dEle. E o que eu tenho a dizer é que o segredo é confiar e esperar. Porque o que eu acho que é mais difícil na vida do ser humano é esperar, né? E quando a gente começa a falar assim num vídeo, né? Parece que as coisas foram assim num estalo, né? Mas foram anos, né? Ele falou aqui de 3 anos, mas a promessa lá atrás foi mais de 8 anos. Então foi... Da promessa até agora, acho que tem 11 anos. 11 anos. Então não foi uma coisa assim, né? Mas Deus, Ele sabe o jeito que Ele trabalha, né? E o segredo é confiar. Confiar e descansar. E ir pra cima, porque Ele espera a nossa parte também. Verdade. E é isso. Depois a gente faz mais vídeos aí pra vocês entenderem um pouco mais. E até a próxima, galera. Valeu. A Amora já, ó, ela não aguenta. A Amorinha é difícil, porque né? a gente tá parado numa casa de 5 metros quadrados, mas o quintal sempre é assim, né, ó. Coisas bonitas, entendeu? E aí ela não aguenta ficar aqui dentro do carro. Então é isso aí, galera. Valeu.